isso aí é um pedaço da torcida do Flamengo. Isso não representa o torcedor rubro-negro nem um pouco. Assim, eu tenho uma alegria em dizer que aqui no Rio, essas cenas dentro do estádio, elas estão muito incomuns. E a gente parar pra pensar... vamos falar a verdade. Qual foi a última vez... Isso não é no Rio, tá bom? Não, dá pra perceber de cara. Lá na Bahia. Há quanto tempo, Pedrosa e Venê, a gente não assiste isso no Rio? Há muito tempo. E aí a gente vai destacar o policiamento especializado em estádios que a gente tem aqui no Rio de Janeiro há algum tempo, inclusive é referência para todo o Brasil. Os policiais que são especializados nisso, desde que isso começou a ficar muito quente no Rio de Janeiro, a gente começou a não encontrar mais esse tipo de briga, Lucas Pedrosa, nas arquibancadas aqui do Rio. Isso é lamentável demais. Absurdo, gente. Boa tarde, Isabelle, Fernanda, Venê, galera de casa. Isso aí não é o torcedor comum, né? Claro, dá pra ver claramente ali que é uma briga entre torcidas organizadas. E infelizmente eu acho que, eu já falei aqui, pra mim não é torcedor, pra mim é marginal, são idiotas que acabam prejudicando quem vai ao estádio de fato torcer, idiotas e criminosos. Eu já falei aqui, um vídeo desse, com a qualidade dessa, será que não dá pra identificar pelo menos alguns desses responsáveis? Dá pra identificar, mas infelizmente aqui a gente não consegue, a gente só pune, aí sabe o que vai acontecer? Vai punir a torcida organizada toda, não pode mais de camisa. Aí sabe o que vai acontecer? Esses caras vão pro estádio do mesmo jeito com a camisa do Flamengo e vão arrumar confusão da mesma forma. Paquito tá desesperado pra gente passar a bola, mas eu não posso passar. É uma punição que realmente ela é branda, ela não é bem feita. Fala o que você queria falar. Não, pra ganhar tempo eu penso como vocês. E lembrando, isso aí são torcidas organizadas não do Rio de Janeiro, Isso que eu ia te falar. São torcedores organizados de lá, de Salvador, porque tem uma história de pelotão. Sim. Cada torcida organizada tem um pelotão. Então esse pessoal aí não é torcida organizada daqui do Rio de Janeiro. Eles são lá de Salvador mesmo e são torcidas organizadas que obviamente não se dão. E eu quis destacar muito, a gente sempre, quando precisar, a gente fala aqui, mas falar bem da polícia aqui, nossa especializada de estádio aqui do Rio de Janeiro. Um beijo pra toda a galera. Eu não quero atrapalhar, mas tô mandando eu ir embora logo, eu tenho que ir embora logo. Eu só quero falar uma coisa pra você. Nesse momento, vou mandar um beijo para Carlinhos Palmeirense, meu cunhado que veio atrasado pro meu aniversário. Ele tá aí? Tá, chegou, que é o Dindo, minha irmã tá, a Iriane também. Carlinhos. E aí, eu quero passar desse... E aí, o Dudu tá ao lado dele. E pega a camisa mais bonita desse Rio de Janeiro. Cris, você tá feliz, Cris? Cadê o hino do Flusão, DJ Careca? Cris, o que eu faço com essa camisa, Cris? Pendura! Aqui, toda vez que o Flusão ganhar agora vai ser uma arrancada. Aqui, o Dudu acha que faz parte. Lucas Pedrosa. Só vai ficar aí, hein, Cris, tua camisa do Flusão. Coisa linda. Você sabe que o Dudu reclama que não tem um comentarista do Fluminense com interesse. A gente tá esperando ele completar 18 anos. Ele acha que ele faz parte de vocês. E ele sabe que ele acha que vocês seguem ele igual ele segue vocês. O tema do aniversário do Dudu esse ano não foi o Flusão só. Quem tava em cima do bolo? Jô Arias. Mas ele tá com toda a razão. E se ele não quiser mais, me manda. Um beijo! Beijo! Olha aí, Cris! Ô, Cris, olha só o teu Flusão. Vai ficar aí a camisa do Cris toda vez que o Flusão vão ficar com aqui até o final do Brasileiro. Fluminense, cara. A arrancada do Flusão, toda vez que o Fluminense vencer, vão botar a camisa do Fluminense aí com o Lucas Pedrosa. Antes, vamos falar do Flamengo. O Venê Casagrande venceu Vitória com o gol do Carlinhos no fim. Que força tem o Carlinhos, hein? Pois é. Tomou e não caiu e foi até quase dentro do gol. No final do jogo, o Carlinhos marcou e aproveitou os tropeços, né? Do Botafogo, que empatou, e do Palmeiras, que perdeu para o Flusão do Cris para se aproximar. Quem perdeu? Palmeiras. Quem? Palmeiras. Olha. Comemorando. Olha, ontem. Todo mundo feliz, Tamo junto, Flusão. Cara, quando o Arias chutou a bola, que o Cauã Elias pulou, eu pulei junto com ele. Acho que o Rio inteiro comemorou. Rodou. O time baiano começou arriscando, mas Rossi salvou nas duas oportunidades. Aí, o Flamengo vem com um belo passe de Gerson, Arrascaeta passa por todo mundo e solta a bola no cantinho para abrir o placar. 1-0. No segundo tempo, o Flamengo tentou ampliar. Cobrança de escanteio também por Arrascaeta, Gerson domina, devolve para o uruguaio e lança para Fabrício Bruno mandar firme fazendo o segundo. Mas o lance vai para o VAR, que marcou 2 toques de Arrascaeta no escanteio. E aí é o Vitória que se anima na partida e começa a arriscar. Tenta a primeira, a segunda, até que contra-ataque da equipe baiana e Everaldo fica livre para empatar.
Mais mudanças no rubro-negro carioca e é Gabigol que dá um passe açucarado para Carlinhos virar a partida e fazer o segundo gol dele com a camisa rubro-negra, garantindo a vitória do Flamengo e encostando no líder Botafogo. Olha, tá arrumadinho agora. Com toda a razão, o torcedor me para na rua e fala: pô, Fê, falta um representante do Fluminense. A gente tem nosso querido Cris aí. Cris tá feliz, Cris? Cris é o nosso diretor e a gente vai botar toda vez que o Flusão ganhar nessa arrancada, vamos botar a camisa do Flu ali. A dupla Fla-Flu se ajudou ontem, né? Porque é o Flamengo verdade, Vene, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo venceu no finalzinho, vamos já dar as glórias pro Flamengo, mas o que você não gostou? Porque, assim, foi um jogo difícil pro Flamengo vencer, né? Foi difícil, muito graças ao próprio Flamengo. Eu não gostei de tudo do Flamengo ontem. De verdade, assim, foi uma partida novamente muito fraca, uma exibição horrível do Flamengo, terrível, coletivamente, individualmente falando também, porque vários jogadores que eu esperava uma boa atuação não renderam. O próprio De La Cruz, por exemplo, um jogador que eu espero muito mais dele, não estava bem ontem. O Alan, na minha opinião, fez uma das piores, se não a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Né, Vene? Jogou muito mal, um dos piores em campo, e o Tite manteve o Alan durante muito tempo no gramado. Acho que poderia ter substituí-lo. Eu teria feito uma substituição diferente no intervalo. Eu teria recuado o Gerson, ter tirado o próprio Alan, que eu acabei de mencionar que não estava muito bem, e teria colocado o Luiz Araújo para poder explorar a velocidade. Mas no segundo tempo, apesar das substituições, na minha opinião, não terem sido as corretas, querendo ou não, o Tite acertou, porque o Gabigol deu um passe açucarado para o Carlinhos, dois jogadores que o Tite colocou no segundo tempo. E o Carlinhos, mesmo com uma estatura muito alta, 1,95 m, mostrou velocidade, mostrou força e conseguiu fazer um gol da vitória. Para quem não sabe, o Carlinhos tem apenas 7 jogos com a camisa do Flamengo, 148 minutos em campo e 2 gols. 2 gols extremamente importantes. Esse aí nem se fala porque deu 3 pontos ao Flamengo. 3 pontos esses que o Flamengo não mereceu. A verdade é essa. Foi uma atuação muito fraca, coletivamente e individualmente falando. E o meu ponto é o seguinte: quando eu critico, não é pensando nesse jogo. Beleza, tem que comemorar os 3 pontos. Obviamente, Campeonato Brasileiro, jogo difícil no Barradão contra o Vitória, que querendo ou não, quando joga no Barradão, dá muito trabalho. Só que a minha preocupação em relação aos próximos jogos, o Flamengo vai ter uma sequência de jogo extremamente difícil, essa sequência. Palmeiras, Botafogo, São Paulo. Se jogar desse jeito, Bolívar pela Libertadores, se jogar desse jeito, não tem como o torcedor ficar esperançoso para o Flamengo ter sucesso. Então, o Tite precisa melhorar. A última grande partida do Flamengo, que eu me lembro aqui, foi contra o Atlético Mineiro. De lá para cá, o Flamengo caiu de rendimento, caiu de nível. A gente levava em consideração os desfalques durante a Copa América. Mas depois que os jogadores voltaram, o Flamengo não conseguiu desempenhar muito bem. Então o Tite precisa correr atrás para poder melhorar esse coletivo do Flamengo, porque de fato não me agradou nem um pouco, apesar da vitória apesar do triunfo em cima do Vitória. Mas essa inconstância de atuação, vamos dizer assim, é muito comum no futebol brasileiro, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Eu achei importante, mesmo jogando mal, acho que isso é um sinal até positivo para o torcedor, se a gente quiser olhar o lado positivo aí para o torcedor do Mengão. O lado positivo é o seguinte: não performou bem, um adversário que obviamente a expectativa era grande para que existisse uma vitória do Flamengo. E ela aconteceu, Lucas Pedrosa. Assim, se você olhar lá na tabela, daqui a 5 rodadas que você olha lá, você vê, o Flamengo venceu, ganhou 3 pontos, numa rodada importante pro Flamengo, onde o Botafogo empata, onde o Palmeiras perde. E se o Flamengo, imagina só, se o Flamengo não vence essa partida, o lecrequé que não ia dar, e com toda a razão. Então, assim, eu acho importante também, isso é um sinal de uma efetividade, assim, você não foi bem, mas pelo menos, mesmo que no final, aos trancos e barrancos, você venceu. Não sei, eu tô tentando olhar o lado positivo. Eu concordo com você, tá, Fernanda? Eu acho que tem 2 maneiras da gente olhar essa partida. A primeira maneira é, o líder Botafogo empatou. O segundo colocado, que é o Palmeiras, perdeu. O Flamengo somou 3 pontos. Então, de uma forma pragmática, a rodada foi maravilhosa pro Flamengo. E, inclusive, a gente tem que parar pra pensar que alguém acha que o Tite foi campeão brasileiro nas vezes que ele foi campeão brasileiro, jogando bonito todas as rodadas? Isso não aconteceu. O Tite é um cara que é pragmático, que em vários momentos ele vai apresentar um grande futebol e ele vai pontuar. Essa é a cara do Tite.
É claro que aí eu vou olhar pela outra vertente, que o Flamengo fez um jogo muito ruim ontem mesmo. Principalmente até o gol do Arrascaeta, uma pobreza de ideias, um time sem repertório, uma equipe que, inclusive, na minha opinião, foi superada pelo Vitória no primeiro tempo. Vitória teve mais oportunidades claras e aí o Arrascaeta apareceu, porque o elenco cara tem jogadores desse nível. No segundo tempo, entra um Gabigol pela terceira vez seguida e entra muito bem. Tanto é que aquele passe ali não é um passe fácil. Ele conseguiu achar o Carlinhos, acreditar no Carlinhos, que teoricamente é um jogador muito alto e muito pesado e seria difícil ele chegar naquela bola. Ele consegue achar o passe perfeito, o Carlinhos protege, usa o corpo e faz um belíssimo gol. Então, repito, eu acho que o Flamengo jogou mal, tá, Fernando? O Flamengo do Tite, que tem esse investimento, que tem todo esse investimento, tantos jogadores bons, não pode desempenhar tão mal contra o time que está brigando para não cair, com todo respeito ao Vitória. Ao mesmo tempo, vamos lá, esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer, fazendo gols nos últimos minutos. Tanto contra o Atlético Paranaense, entre outras partidas que o jogo estava empatado, e o Flamengo ia lá, virava aos trancos e barrancos. Foi contra o Bahia também? Não, no final. Não, contra o Bahia, eu não me recordo. Atlético Paranaense... Contra o próprio Cuiabá. Mas, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. A gente sempre tenta, nesse programa aqui, olhar o lado positivo também, mas, claro, o Vene, como representante do Flamengo, ele vai ter que sempre também mostrar, isso aqui não tá legal, vamos cobrar. Isso faz parte. Se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto jogo seguido que o Flamengo joga mal. Verdade. Sim. Eu entendo que no Campeonato Brasileiro é importante sempre pontuar, e eu ressaltei isso aqui. Tem que comemorar os 3 pontos. São 3 pontos, se a gente parar e analisar o cenário, são 3 pontos difíceis. Apesar do Vitória estar na parte de baixo da tabela, mas encarar o Vitória lá no Barradão não é nada fácil. Agora, se a gente parar e pegar um recorte, foi o que eu acabei de mencionar. A última grande partida do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. E é isso que me preocupa. Quando pegar jogos mais complicados, exemplo, Copa do Brasil agora Palmeiras, aí tem o Bolívar na Libertadores. Como que será o desempenho do Flamengo? Mas às vezes inflama diferente, né? Eu acho que aí que não pode. Eu acho que assim, isso eu tô falando olhando de fora mesmo, porque eu não sou flamenguista, o Vene tem muito mais propriedade para falar sobre o Flamengo do que eu. Mas eu vejo que muitas vezes encaram uma má atuação como se fosse uma derrota. Eu abria os comentários ontem, parecia que o Flamengo tinha perdido o jogo. E eu fico assim, cara, peraí, o que tá acontecendo, gente? Qual é a realidade que vocês estão encarando? Porque assim, o Flamengo pontuou e os seus rivais diretos não conseguiram o resultado ideal. O Flamengo conseguiu 3 pontos, o Flamengo venceu contra o Vitória fora de casa. Jogou mal, mas venceu. E eu vou repetir, vocês estão esperando do Tite espetáculo? O Tite não é treinador de espetáculo. O Tite é treinador que vai pontuar, que vai conseguir vencer jogos até o fim, até os 45 minutos, até os 50 minutos, porque ele é um cara que conhece de Campeonato Brasileiro. Então eu concordo plenamente. Para você enfrentar grandes equipes, tem que desempenhar muito melhor. Mas quem me garante que o Flamengo não vai desempenhar muito melhor contra essas equipes? Você pega um Palmeiras, você pega um Bolívar, você pega um Botafogo, enfim, os times que estão na mesma prateleira que o Flamengo, e o Flamengo se saiu bem nessa temporada. Então, assim, eu vejo que esse cenário de jogar mal, esse prazer de sempre ter, o Flamengo tem que dar espetáculo, o Flamengo tem que... Por que o Flamengo tem que dar espetáculo sempre? Por que o Flamengo não pode ganhar, pontuar e fazer o seu dever de casa como fez ontem no Barradão? Eu acho que isso incomoda e isso pressiona um treinador que conhece e muito de Campeonato Brasileiro. Eu só acho que deveria, por exemplo, esse negócio de espetáculo, derrubar aquele tal de Abel Ferreira. Gente, segunda derrota... Ele não dá espetáculo. Não, tinha que mandar ele embora. Crise no Verdão? Manda ele embora, gente. Coisa louca. Ele não dá espetáculo, ele vence. Vocês, torcedores do Palmeiras, estão permitindo isso? Segunda derrota seguida? Manda esse cara embora, Vene. Mas eu concordo contigo em relação a treinador. O Tite nunca foi esse cara. Quem esperou isso olha do só, Tite não... A torcida do Flamengo reclama do Tite justamente aquilo que a gente já debateu aqui. Exemplo, ontem, vamos pegar a partida de ontem. Por que ele manteve o Alan durante tanto tempo na partida? Sendo que ele poderia ter colocado o Léo Ortiz, que ia melhorar bastante a saída de bola do Flamengo. Vocês, inclusive, falaram do Léo começar jogando. 2 dias antes a gente falou sobre isso. A torcida do Flamengo pega, entre aspas, no pé do Tite por conta de algumas escolhas e opções. De fato, o Tite é um cara pragmático, teimoso em alguns momentos. E ele poderia ter feito algumas substituições para poder melhorar o time. E as substituições, querendo ou não, deram certo, porque eu menciono aqui, o Gabigol deu passe para o Carlinhos, que são 2 jogadores que entraram no segundo tempo porque o Tite colocou. Mas a insistência dele no Alan, nada justifica. Verdade. Falar em Tite, ele falou sobre a queda de rendimento. Ele te respondeu.
Não, ele não respondeu. Você vai ver. Cadê? Porque ele sai pela tangente. Cadê, Rodolfo? Olha. Primeiro tempo, sim, consistente, equilibrou e teve melhor até os 15 minutos. Do segundo, retomamos, estávamos na início de fazer o segundo, tomamos o gol, mas tivemos a força pela qualidade técnica dos atletas e também pela mexida, pela reorganização de fazer o segundo gol, no resultado, ao meu entender, justo daquele que foi o desempenho. Resultado de desempenho, resultado do placar, para mim, ele teve junto. Respondeu você, Venê? Não, ele sai pela tangente. Mas é isso. Imagina se ele dá um louco aí e fala o que o Pedrosa falou. Fala assim, galera, a gente ganhou numa rodada maravilhosa. Encostamos no líder. E aí... Eu botei o Carlinhos. Eu botei o Carlinhos, ele entrou e fez um se gol. tem uma coisa que eu gosto um gol do Tite. heróico, porque ele vem igual um touro. E ele vem que vem, e vai que vai. O povo puxa, o povo empurra. Ele parece que é o adulto com as crianças, já viu? Tem metade já viu o tamanho dele do lado dos outros marcadores? Eu olhei e falei assim, gente, será que tá ilusão de ótica? Esse homem é muito alto. E tem a metade da torcida que não queria o Gabigol mais em campo também, né? E tá aí 3 jogos onde ele entra muito bem. Você fez uma pergunta em off que foi muito pertinente. Quem colocaria o Carlinhos? Duvido alguém falar. Agora vai falar, eu colocaria o Carlinhos, não sei o quê. Duvido. É a segunda vez que ele faz isso. Duvido. Né? Que ele bota... Apesar que dessa vez ele tirou o Pedro. Mas contra o Fortaleza, se eu não me engano, ele deixou Pedro, Gabigol e o Carlinhos. Ele botou praticamente 3 centroavantes. E contra o Atlético, o Carlinhos foi titular, poupando o Pedro e fez gol. Não, o Carlinhos tem dado conta do recado, gente. Não, assim. E esse gol aqui é mais importante do que, talvez, posso dizer... Não vou dizer da temporada, não. Mas é um gol muito importante, porque... Talvez esse gol já pagou a contratação do Carlinhos esse ano. Venê, porque Entende o que eu tô falando? desempenho do Flamengo, jogando com vitória, com uma rodada super Já favorável. valeu. Imagina! Já valeu o investimento. Imagina se o Flamengo não vence esse jogo. Já valeu o investimento, assim, no Carlinhos, que não é um investimento alto, a verdade é essa, tá? O salário é extremamente baixo. Perfeito. Já pagou, para essa temporada, já valeu a contratação do Carlinhos, porque ele fez um gol extremamente importante. Olha como foi importante. Põe a classificação ali. Olha como esse gol do Carlinhos foi importante. Sabe por que é importante? Porque agora vai dar pro Tite a tranquilidade de ele poupar, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, se ele quiser priorizar na Copa do Brasil. Perfeito. Porque se ele perde ou empata o jogo de ontem, e tá ele todo ficaria mundo aqui pressionado. na Copa do Brasil. Todo mundo vai ter que fazer essas escolhas ele também. Ele ficaria né? pressionado contra o Atlético Goianiense, que é o próximo jogo aqui no Maracanã. E a 5 pontos do Botafogo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Flamengo estaria, se não tivesse feito o gol do Carlinhos, com 35, ou seja, estaria atrás do Palmeiras, né? Com uma distância muito maior. E perto do Fortaleza. E perto do Fortaleza. Foi muito importante. Agora teve a questão do gol anulado, né? Teve um gol anulado por conta de um lance do Arrascaeta. O que a arbitragem marcou? Cadê? Põe na tela aí. Disse que o Arrascaeta, na hora de bater o escanteio, ele... Cadê? Na hora de bater o escanteio, antes. Aí. Diz que a bola bateu num pé, bateu no outro, e aí, como o escanteio tem que ser um toque só, direto, anulou. Vocês acharam que bateu? Olha, eu vou dizer, eu até agora eu não vi esse segundo toque. Vocês viram? Eu vi. Eu não vi. Eu olhei 1000 vezes, olhei. Eu não vi um segundo toque do Arrascaeta. Tanto que ele bate mal. A bola vai no Gerson, porque ele escorrega e bate no pé esquerdo. Olha, eu vi batendo gente, também. Cadê? Não parece que não bateu nada, não. Parece que ele... Agora. Só parece que ele escorregou e bateu mal, mas não parece que a bola bateu na outra perna. Eu acho até que a bola faz assim depois que bate no... Então, foi a única dúvida. Esse congelado não dá pra ver. Aí, agora. O giro da bola muda. O giro muda. Então, aí é o que eu sempre falo aqui. A bola fala, né, gente? A trajetória da bola fala. E foi a... Ele falou isso. Ele adora falar isso. Mas é verdade, a bola fala mesmo. O corpo fala e a bola também. E a bola aqui, o outro take que dá pra ver que realmente alguma coisa aconteceu, porque ela vem toda estranha, né? Eu acho que nem os jogadores reclamam do Flamengo. Mas assim, eu até agora continuei não... O próprio Arrascaeta acho que ficou na dele, porque ele sabe que bateu, assim. Muito bem, esse foi o lance polêmico aí desse jogo. E agora? Vamos fazer o quê? Ai, minha hora. Pô, mas resultado não, eu falo bom, essa palavra, cara. eu não falo quando Jogaço, foi um bom jogo, meu time envolvido, entendeu?